boa noite, saudações, bom dia, como for. Meu nome é Elton, sou graduando em Geografia. Apresentar aqui um plano de aula sobre a palestra da mestranda e professora Regina sobre a feira do Nordeste de Amaralina que aconteceu no dia. Essa palestra aconteceu no dia 14 de janeiro de 2024. Bom, o plano de aula tem como tema Feiras Livres, Espaço e Cultura da Economia e Identidade. A matriz curricular para Geografia. O ano série é o 7º ano do ensino Fundamental 2, professor Elton Ribeiro. E a duração, esses planos têm duração de 2 aulas, com 50 minutos cada. Nesses planos, peguei as habilidades da BNCC. A primeira habilidade é analisar a competência específica para o 7º ano, que com o final 02, que tem como tema analisar os fluxos econômicos e populacionais da formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreender os conflitos e tensões históricas e contemporâneas. Com o final 06, discutir a medida de produção e circulação e o consumo de mercadorias provocadas pelos impactos ambientais, assim como influenciam na distribuição de riqueza em diferentes lugares. E no final 09, que é interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, como informações demográfica, econômica e do Brasil, como os cartogramas e identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. Tem como objetivo os objetivos de aprendizagem: compreender o papel das feiras livres como os espaços de cultura, economia e identidade. Outro tópico, analisar a dinâmica territorial e socioeconômica das feiras. E refletir sobre a importância das feiras para a construção das identidades locais e economia popular. Outro tópico é sobre desenvolver habilidades de pesquisa e análise de debate sobre temas geográficos. No desenvolvimento da primeira aula, tem uma apresentação do tema e a problematização do que são feiras livres. Qual a importância delas para a economia e a cultura local? Como as feiras contribuem para a construção das identidades territoriais? No segundo momento, vai ter a contextualização, que vai exibir o trecho de um vídeo sobre algumas feiras, e uma discussão inicial. O que se chama a atenção para a Feira do Nordeste de Amaralina? E como essa feira se relaciona com o espaço urbano de Salvador. E vai ter uma atividade em grupo, depois desse discorrimento todo. Vai ter atividade em grupo, que a turma vai ser dividida em 3, que o grupo 1 vai ficar com a história e origem das feiras livres do Brasil. O grupo 2, a economia das feiras livres e vai utilizar o conceito de circuito superior e circuito inferior da economia urbana. E o grupo 3 vai falar mais sobre a cultura e identidade das feiras, música, comida, linguagens e coisas afins. E, posteriormente, com tudo isso, cada grupo deve apresentar suas conclusões em um painel ou um slide, ou qualquer forma que deve se apresentar isso. E vai ter o fechamento, que vai ter a síntese de discussão e a preparação para a próxima aula. Na aula 2, vai falar sobre uma breve revisão geral do que já foi dito na aula anterior, e vai ser a análise do estudo de caso, novamente. Como essa feira do Nordeste de Amaralina se organiza territorialmente? Quais são as territorialidades? De onde vêm as pessoas que estão lá? De como é que ela se articula com o bairro, com a região em si? E qual é o papel dessa feira na comunidade local? Como vai ser essa articulação? Vai ter uma socialização dessas análises. E aí, a atividade prática vai ser a produção de um mapa mental, ou pode ser um mapa infográfico, sobre a Feira do Nordeste de Amaralina, destacando a localização e a estrutura da feira, os aspectos culturais e econômicos, os impactos sociais e identitários, e o fechamento vai ser a reflexão final sobre tudo que foi feito, no qual a importância de estudar os espaços como essas feiras livres, como podemos valorizar os espaços em nossa comunidade. Os recursos utilizados foram trechos de vídeo sobre as feiras em geral, slides ou painéis para a apresentação dos grupos, material para a produção de mapas, ou o uso infográfico.
com papel, caneta, cola, etc. Texto de apoio sobre freiras livres e economia urbana, e algumas pesquisas, alguns materiais oriundos da internet, como as pesquisas. A avaliação vai consistir na participação e nas discussões das atividades em grupo, na qualidade das apresentações dos mapas e dos materiais, a reflexão crítica sobre o tema e que vai expressar esse fechamento dessas aulas todas. E como referência, vai ter a BNCC, o link do vídeo que vai estar disponível no canal do Colapso, o Google Earth e Milton Santos Por uma Outra Globalização, falando sobre o circuito inferior e superior da economia.